Muito bem, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, verso 21. 1 João é carta de João, epístola de João. Teve um irmãozinho novo crente que falou assim: pastor, epístola é a esposa do apóstolo? Epístola é uma carta, né? É o último versículo da primeira carta de João. A gente pode ler, isto é, citar, recitar, sem olhar. Vamos lá? Juntos. Filhinhos. Mais uma vez. Filhinhos. Só a galeria agora. E gostei de ver a galeria. Beleza. Muito bem, queridos. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre a idolatria dos crentes. E caramba, que negócio é esse? É meio estranho isso, não é? É meio estranho, mas vamos lá. Vamos examinar a palavra de Deus para ver se é estranho mesmo, né? Se nós pudéssemos mensurar, medir os pecados, eu acredito que o maior deles é a idolatria. Aquilo que mais ofende a Deus. E se você gosta de estudar a Bíblia, você vai ver isso facilmente. E como Deus falou isso para o povo de Israel. Tentou, não é? Porque o povo não atendeu, né? Tentou proteger o povo, livrar o povo de todas as formas contra a idolatria, a influência dos povos pagãos, que todos eram idólatras. Então, queridos, a raiz de todos os outros pecados é a idolatria. O que é idolatria? Idolatria, quando nós colocamos algo ou alguém no lugar que pertence a Deus, isto é, no primeiro lugar, no trono do nosso coração. Pessoas, qualquer coisa ou alguém que nós colocamos no lugar de Deus. Quando adoramos, valorizamos, veneramos, servimos, nos prostramos diante de uma imagem, isso é idolatria. Quando amamos, nos dedicamos a alguém ou alguma coisa mais do que a Deus, isto é idolatria. Estamos idolatrando alguém ou alguma coisa. E lá nos 10 mandamentos, que você sabe de cor e salteado, eu creio, Êxodo 20, verso 2 e 3, você conhece bem: eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. O povo de Israel viveu mais de 400 anos numa terra idólatra, no Egito. Centenas, alguns dizem até milhares, de deuses, de ídolos. Então Deus proíbe terminantemente fabricar, ter, venerar, adorar, fazer algum tipo de petição, algum tipo de imagem, de escultura. Deus proíbe. Isso ficou muito, muito claro. Agora, o apóstolo Paulo, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses 1,9, diz assim, ó, a parte B: deixando os ídolos,
vocês se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Olha só, deixamos os ídolos. Deixamos e nos convertemos a Deus, ao Deus verdadeiro. Então Paulo está falando, exortando os crentes, dizendo: olha, vocês deixaram os ídolos, porque nós nos convertemos a Deus, ao Deus verdadeiro. Aos Coríntios, capítulo 10, verso 14, Paulo diz: portanto, meus amados, fujam da... Olha só. E aqui, no texto primeiro que lemos, 1 João 2,21, o apóstolo João termina a sua epístola assim, de uma maneira, ele fecha essa epístola fazendo uma exortação amorosa. Filhinhos, meus filhinhos, olha, tenham cuidado com os ídolos. Tem tradução que diz fugir. Fujam dos ídolos. Se você observar no versículo anterior, João fala do Deus Jesus, o Deus verdadeiro, o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ele termina essa exortação em amor dizendo: cuidado com os falsos, com aqueles que são mentira. Tenham cuidado com isso. Os irmãos sabem que o apóstolo João está escrevendo essa carta para a Ásia Menor, né? Capital Éfeso. E ali tinham muitos templos, muitos deuses sendo adorados. E havia um templo que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios, conhecida no mundo inteiro. E a exortação do apóstolo é para as igrejas, irmãos. Ele não está escrevendo para o povo, ele está escrevendo para as igrejas. Ele está escrevendo para nós, para o povo de Deus. E se você observar, essa exortação vai até Apocalipse. Pode ver. Apocalipse praticamente termina dizendo que ficarão de fora esses e os idólatras. Não entrarão no reino dos céus. Idólatras. Na linguagem, Bíblia na linguagem de hoje, esse verso diz assim: meus queridos filhinhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Calvino dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. É coisa nossa, comum a nós, queridos. Nós podemos tornar alguém ou alguma coisa ídolo para nós. E eu hoje, agora de manhã e à noite, eu quero falar sobre alguns ídolos. Alguns ídolos. E o primeiro, que eu acredito que é o mais adorado, está lá em Mateus capítulo 6, verso 24. Vocês vão perceber que eu estou fugindo da regra hoje. Não estou fazendo um sermão expositivo na íntegra. É mais um sermão temático, para quem estudou homilética aí, né? E teve um autor que diz assim: você, em 10 anos, você deixa de fazer um sermão expositivo, faça um temático. E logo depois que terminar de pregar, peça perdão a Deus. Mas a gente respeita quem adota mais essa metodologia, né? Esse tipo de sermão. Vamos lá. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um
e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, ou a mamão. O termo mamon, que tem uma ideia de que aquele que armazena, aquele que confia em alguma coisa. Você sabe que o povo de Israel estava em Canaã cercado de povos idólatras, Moloque, Baal, Dagon, Astarote, enfim, muitos. E os filisteus gostavam muito de Mamon, o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro, o Deus que dá prosperidade. Eles viviam em busca de prosperidade. E o que Jesus está ensinando aqui nesse versículo, irmãos? Mateus 6, 24. Que o dinheiro é mais do que uma moeda. Dinheiro pode se tornar um Deus. Um Deus. Um ídolo. A gente não gosta de ouvir muito isso não, irmãos. E eu acredito, já falei e vou repetir, que é o Deus mais adorado hoje. Hoje. Queridos, no altar de Mamon, milhões de pessoas se prostram, estão prontas a viver e a morrer por Mamon, achando que é ele que pode dar felicidade. O dinheiro, as riquezas. Reparem bem, as pessoas se casam, se divorciam, muitas vezes é por causa do dinheiro. Matam e morrem por causa do dinheiro. Corrompem e são corrompidas por causa do dinheiro. Olha o que está acontecendo em nosso país, queridos. Por que tanta coisa ruim acontecendo? Dinheiro, mamão, amor ao dinheiro. E se você observar, Jesus coloca ele aqui como Senhor também. É um Senhor, não o Senhor, mas um Senhor. Jesus não colocou César, colocou aqui, dinheiro como Senhor, que é exigente, que ele exige adoração exclusiva. Olha, tanto que Jesus disse assim, ninguém pode servir a dois senhores. É impossível, Jesus está dizendo. Quem serve a Deus não pode estar debaixo do jugo de Mamão. Quem é escravo de Mamão não pode ser servo de Deus. Jesus conhece o nosso coração, irmãos, o coração humano, e sabe que nós, e estamos incluídos, nos apegamos ao dinheiro. Não interessa se é muito ou pouco, nos apegamos ao dinheiro. Ele sabe disso. E ele nos exortou muito sobre isso. Das 28 parábolas de Jesus, das 28, 16, ele trata de dinheiro. Ele menciona dinheiro, fala sobre dinheiro. No Novo Testamento, há 215 versículos sobre fé. 215. Há 218 versículos que falando sobre salvação. Agora, você pode chutar quantos versículos no Novo Testamento falam sobre finanças e dinheiro? 2084 versículos. O Novo Testamento fala 10 vezes mais de dinheiro do que perdão, salvação, vida eterna. Por quê, irmãos? Por quê? Jesus está interessado no nosso dinheiro? Não. Ele está interessado no nosso coração.
coração. Por isso que ele disse que nós não devemos ajuntar tesouros mas no céu. Por quê? Onde estiver o vosso tesouro, olha a preocupação, né, de Jesus. Aquilo que você valoriza, aquilo que é mais importante para você, isso estará no seu coração, estará no trono do seu coração. É isso que Jesus está nos exortando, irmãos. O nosso coração segue aquilo que é mais importante para nós, aquilo que nós julgamos essencial, que não podemos viver sem. Uma pessoa se perde, irmãos, quando o seu coração se apaixona pelo dinheiro. 1 Timóteo 6,10, que você conhece. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. A gente não precisa de muito esforço, irmãos, para ver essa realidade. É isso que está acontecendo hoje. O amor ao dinheiro, raiz de todos os males. Colossenses capítulo 3, verso 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é o quê? Olha só, é idolatria. Queridos, isso é coisa muito mais séria do que a gente imagina. Tá? Não está falando para ricos aqui. Está falando para mim e para você. Eu quero que você reflita em algumas questões comigo aqui. Primeiro, Mamon, ele proporciona segurança para as pessoas. Uma pessoa que está sem dinheiro, cheio de dívidas para pagar, as contas chegando, os credores cobrando, precisando fazer isso e aquilo, comprar isso e aquilo, mas a pessoa tem Deus. O que você acha? Ela se sente segura ou angustiada? Angustiada. Porque ela está sem dinheiro. Estou dizendo assim, não estou dizendo de você, tá? Por favor. Estou dizendo de um modo geral, em tese. Ela se sente angustiada porque está sem dinheiro. Isso é fato, irmãos. Agora você imagina o seguinte: uma pessoa tem uma excelente casa, um carrão ou mais na garagem. Ela tem vários cartões de crédito, ela pode comprar, ela quiser, viajar para onde quiser. Ela tem uma vida assim, financeira super estabilizada. Ela compra o que quiser, que dê vontade. Mas ela não tem Deus no coração. Ela se sente segura ou angustiada? Segura. Então, o dinheiro dá uma falsa segurança à pessoa. Irmãos, estou falando do que é real. Falsa segurança, falsa alegria, falsa felicidade. Numa empresa, reflita comigo, continue refletindo, ou numa igreja, quem ou quais as pessoas que são escolhidas para trabalhar com dinheiro? Qualquer uma? Quem tem caráter. Quem demonstra mais honestidade, caráter. Não é qualquer pessoa, irmãos.
Por que Jesus permitiu que Judas fosse o tesoureiro do grupo? Se ele conhecia o coração de Judas, sabia que ele era desonesto, avarento, ladrão, por que Jesus permitiu? Sei lá, irmão, a Bíblia não diz, mas eu desconfio de duas coisas, tá? Primeiro, para Mamon vai o pior. Para servir a Mamon é o pior. É ele que não está convertido. Então, ele pode ficar com essa parte. E a segunda coisa que eu acho, irmãos, para mostrar aos discípulos e a todos nós, o que o dinheiro faz com uma pessoa que ama o dinheiro. Como faz naufragar. É o que Paulo disse a Timóteo. O que o dinheiro é capaz de fazer? O amor ao dinheiro, a avareza. Então eles tinham ali um exemplo vivo, que eles jamais poderiam seguir. Outra coisa, você já reparou que muitas pessoas justificam suas faltas junto à família porque estão ganhando dinheiro? E é facilmente justificada. Ela está ganhando dinheiro. Ela está trabalhando. Fazer o quê? É justificada. Pode reparar, irmãos. Podem reparar. E aí, tentam justificar, compensar a falta na família, com presentes, com viagens, celulares caros, etc, etc, etc. Tentam justificar. Mamon tentando justificar a falta. O sucesso profissional justifica o fracasso do lar? Para Mamon, sim. Já vi muita gente lamentando quando um alto executivo, um profissional de sucesso, bem-sucedido, deixa tudo para ser pastor. Já vi, conheço. Mas que pena. Que desperdício. Podia pegar um que não deu em nada. Tem muita gente que pensa assim, irmãos. Hudson Taylor, ele tem uma frase que eu guardo no meu coração. Ele disse assim: meu filho se rebaixou a tal ponto de deixar de ser pastor para ser um simples cônsul do governo inglês na Birmânia. Deixou de ser pastor para ser um simples cônsul. Um cargão. É triste, irmãos. É triste isso. Eu já falei aqui de pesquisas que aqui no Brasil, por mês, 1.500 pastores deixam o ministério. Não é por ano não, irmãos. Por N motivos, tá? Problemas morais, mas especialmente quando tem um ganho maior fora da igreja. Ou tentam conciliar as coisas. Fazer do ministério um bico. Bico. Pensa comigo, meu irmão. Como é que as pessoas são valorizadas? Como é que a gente aquilata, avalia o valor da pessoa? Quando ela tem dinheiro, ela tem valor? Quando ela não tem dinheiro,
é uma fracassada, ela não tem valor, ela é sem importância. Sua autoimagem é proporcional ao dinheiro que você tem? Como você se enxerga? Sua autoimagem. Você gosta de estar e conviver com pessoas ricas? Prefere estar ao lado de pessoas ricas do que ao lado de pessoas pobres? Seu bom humor depende se você está com dinheiro no bolso ou não? Seu bom humor depende do dinheiro? Quando você pensa no futuro, o que vem à sua mente? O quê? Você sabe, estabilidade financeira. Irmãos, nós somos assim. Estabilidade financeira. É assim que acontece. Como uma pessoa decide sua profissão, o que dá mais? É por dom? Por aptidão? Não. Na maioria das vezes, ela pensa em estabilidade financeira. Não importa o que ela vai fazer. Não importa em que vai trabalhar. Se ela vai se realizar ou não. E às vezes a influência dos pais. Você está pensando em ser isso? Vai ficar sempre assim na vida. Você tem que passar num concurso público. Não importa qual. Não é assim? Eu entendo, irmãos, a situação que nós vivemos, a gente quer, claro, quem é que não quer uma estabilidade financeira? Mas será que é isso que está decidindo a nossa vida, irmãos? Será que é o dinheiro que vai determinar onde eu vou trabalhar, com quem eu vou me casar, se eu vou ter filhos ou não? É o dinheiro que vai definir minha vida? As coisas mais importantes da minha vida, é o dinheiro que vai definir, queridos? Ai, irmão, nós temos que pensar sobre isso. Você já viu a oração a Mamon? Vou falar para você. Tem oração para Mamon. Não é para mamão não, hein, gente? Mamon, eu te amo. Preciso muito de você. Sem você comigo, me sinto inseguro. Se você vai embora, fico desesperado. Contigo fico alegre. Sem você, perco o humor. Se você está comigo, tenho valor. Sem você, eu não tenho importância. Por você, faço qualquer coisa. Renuncio qualquer coisa. Faço qualquer sacrifício. Você é tudo para mim. Não vivo sem você. Que oração bonita, né, irmãos? Mas é a Mamon. Se nós tirássemos Mamon e botássemos Jesus, né, ficaria uma oração maravilhosa, mas é a Mamon. Pode parecer estranho para nós, irmãos, mas quando você abre a Bíblia, você vai ver essa exortação da palavra de Deus. Um jovem rico procurou Jesus, você conhece muito bem esse texto. Cheio de virtudes. E fez uma pergunta maravilhosa, embora teologicamente incorreta, né? Que farei para herdar a vida eterna? Jesus conhecia o coração dele. Jesus não falou isso para ninguém, só para ele. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu.
Repito, Jesus não falou isso para ninguém, queridos. Falou para ele. Por quê? O Deus dele era Mamão. Quem reinava no coração dele eram as riquezas, as posses, o dinheiro, queridos. Nós precisamos refletir sobre isso, irmãos. Agora, trazendo para nós, para incomodar um pouquinho mais, porque nem todos os membros das igrejas são dizimistas. Ih, pastor, tinha que falar sobre isso? Por quê? Por quê? Você tem uma explicação? Se foi o estabelecido por Deus para o sustento da obra dele, por que muitos não são? Será que é mamão, queridos? Será que é amor ao dinheiro? Por que tantos cristãos não são fiéis a Deus? E na primeira oportunidade, quando são, deixam de ser, por qualquer motivo. Estava lendo o comentário de Martin Lloyd Jones, Sermão da Montanha, desta grossura assim, né? Sermão da Montanha, só. E ele comentando esse versículo, ele contou uma ilustração. Ele diz assim, que um criador de gado chegou em casa, muito alegre, e disse para a esposa, para os filhos, assim, a nossa vaca mais importante, de maior valor, ela teve 2 bezerrinhos, que não é comum, né? 2! Ih, que legal! E aí ele diz assim, eu pensei a gente dedicar um para a obra de Deus. Poxa, legal. Um era branquinho e outro, assim, mais marronzinho. E a esposa disse, qual? Não precisa ver qual não. Vamos criar os 2, direitinho, igual, né? E quando chegar na época certa, o garrote está, né, bom na hora de vender, a gente vende um e dá o dinheiro para a obra da igreja. Tá bom, beleza. Passaram-se os dias. Ele chegou em casa, depois de meses, disse assim, eu tenho uma notícia triste para vocês. Qual? O bezerro de Jesus morreu. Hã? Mas a esposa disse, mas como é que você sabe que esse era de Deus? Não, eu tinha decidido no meu coração que foi o branquinho que eu ia dar a ele. O branquinho que morreu, o bezerro de Deus morreu. É assim, é engraçado, né, irmãos? Mas não é isso que acontece? Não é isso que acontece, irmãos? Nós temos mais facilidade, já falei aqui, de reconhecer um restaurante e um garçom dando 10% do que para Jesus, para a igreja de Jesus. Muito mais facilidade. Podemos até ajudar time de futebol que nada em dinheiro, se tornar sócio. E à noite eu vou falar sobre isso, tá? Pode ficar preparado, torcedores. Quando se trata de igreja, de dízimos e ofertas, na primeira dificuldade, o bezerro de Deus morreu. O que a pessoa tira? Primeira coisa que a pessoa tira do orçamento. Se tivesse colocado de verdade, né? Porque, aliás, teve um orçamento aí, o irmão Elias até me falou, eu notei isso, irmão Elias. Porque o irmão Elias sempre foi, né?
Teve uma lição da escola, não sei, acho que foi dessa revista mesmo, foi dessa aqui agora? Foi, né? Que saiu um orçamento, vocês viram? O que faltou no orçamento? Secreto? Faltou a primeira coisa, dízimo. Pode ser que ele estivesse pensando, não estou aqui para criticar o autor, tá? Pode ser que ele estivesse pensando que isso aí já é uma prática comum, mas deveria constar no nosso orçamento também. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia fala de primícias. A primeira coisa, primeiro lugar. Mas a gente logo acha que o bezerro morreu. O bezerro do Senhor. E é ele que sai do orçamento. E aí, Martin Lloyd Jones encerra dizendo assim: não adianta chamar Jesus de Senhor, Senhor. Examine-se a si mesmo, meu irmão. Quem é o seu Senhor? Jesus ou Mamão? Você pode estar pensando assim, pastor, está pegando pesado hoje. Outro dia uma irmã, não sei se ela está aí hoje, falou assim, pastor, tem que botar uma viatura da SAMU aqui, hein? Eu falei, por quê? A gente sai daqui todo lenhado. Não estou aqui para agradar não, irmãos. Estou aqui para pregar sermão para agradar ninguém. Tem que pregar a palavra de Deus. Agrade ou não. E esse é um problema sério das igrejas, dos crentes. Sério, mas muito sério mesmo, irmãos. E tem gente que está querendo amenizar a coisa, botar panos quentes, aí pega um pregador que é contra, pega fulano e tal, ele falou assim, só para tentar se justificar, se sentir bem, a consciência, sabe, não pesar. Está aqui a palavra de Deus. Não podemos servir a dois senhores. Os dízimos, Deus estabeleceu para nos educar a depender dEle, a confiar nele, a saber que é Ele que supre todas as nossas necessidades. A Ele obedecemos, a Ele servimos. Usamos o dinheiro, mas Ele não nos usa. Ele não é Senhor, nós somos senhores do dinheiro. Isso é importante, irmãos. Deus tem misericórdia de nós. Deixa eu correr aqui, falar pelo menos mais um ídolo. Segundo lugar, pessoas importantes, famosas. Eu quero ler alguns textos. Atos 10, 25 e 26. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Atos 14, 11, 14 e 15. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, isto é, curado um paralítico, gritaram em língua licaônica: os deuses em forma de homens desceram até nós. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas roupas, saltaram no meio da multidão, gritando. Veja lá, verso 15. Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês, para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Rejeitaram
qualquer tipo de adoração. Rasgaram suas roupas, gritaram: não aceitamos isso. Não podemos aceitar, em hipótese nenhuma. Em vez disso, pregaram o Evangelho, anunciaram o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que deve ser adorado. Você lembra quando o navio de Paulo naufragou, foi parar na ilha de Malta? Uma víbora, uma cobra venenosa, mordeu ele. Ele falou assim: ó, acabou. Conhecemos essa cobra aí, venenosa, essa aí mata rápido. E ficaram olhando para ele a hora que ele ia cair, observando. E nada de o apóstolo Paulo cair. E aí viram que não funcionou aquele veneno nele. Não foi jiboia não, tá, irmãos? Que não tem veneno. Foi cobra mesmo. Eles conheciam muito bem, os malteses. E queriam, dizendo que Paulo era um Deus. Mas ele não era Deus, e ele mostrou isso, embora tenha feito muitos milagres entre eles. Curou muitos malteses que estavam doentes, mas rejeitou qualquer tipo de adoração. Agora veja lá, Atos 12, não precisa abrir, quando Herodes, assentado no seu trono, aquelas roupas reluzentes, né, que ofuscavam os olhos, e aí os adoradores lá falam: não é voz de Deus, de homem, é voz de Deus, ele é um Deus. E ele se encheu todo. O que aconteceu? Morreu, comido. Agora, sabe o que é interessante? Quando a pessoa morre, depois dá bicho, não dá? A não ser que, até em gaveta dá bicho. Hã? Claro que dá. Tem um monte de bicho aqui, irmãos. Ó, eu e você somos assim, tá? A carne vai apodrecendo. E interessante, os bichos começaram a comê-lo antes e depois que ele morreu. Olha só. Por quê? Porque não deu glória a Deus. O texto está claro. Porque não deu glória a Deus. Aliás, tem uma música aí: vai ser comido de bicho quem falar mal do pastor, quem fizer fofoca do irmão, miso de bicho. É isso aí. Quem não for dizimista, ninguém disse amém. Brinquei, tá, irmãos? Por favor, aqui é só para descontrair, tá? Teve um grupo de adolescentes de uma igreja aí que fez uma música para uma cantora famosa. E a música diz o seguinte: você é a voz de Deus para a nossa nação. Esta geração vai te honrar. Tristeza, né, irmãos? Tristeza. Irmãos, nada contra você reconhecer o valor de uma pessoa, de um cantor, de um ator, não é? De pessoas famosas, nada contra. Agora, o que algumas pessoas fazem, queridos, não está certo. E pior que muita gente aceita. Quer ser tratada assim, como estrela. Eu sou estrela, e olha o cachê, hein? Não é pouco não. Meus irmãos, na constelação do reino de Deus, só existe uma estrela. A estrela da manhã, Jesus Cristo. Só uma estrela. Não cabe mais nenhuma. Nós temos que adorar o Senhor
os holofotes, a glória, a honra é para o Senhor. Pertence ao Senhor. Os apóstolos não aceitaram nenhum tipo de idolatria. Somos iguais a vocês. A única estrela é o Senhor. Meus irmãos, precisamos ter muito cuidado. O pré-requisito para todos, não é só as pessoas importantes, não. Para todos nós é humildade. É o lema de João Batista. Qual é? Importa, cresça que eu diminua. Esse deve ser o lema de todo cristão. E deve ser lembrado por esses que estão aí no auge, sendo colocados em pedestais. Quem aceita esse tipo de coisa, irmãos, está perto da queda. Provérbios 16, 18. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Olha na Bíblia, Naamã, Faraó, Nabucodonosor, Belsazar, Herodes. Olha nos tempos atuais. Temos alguns exemplos também, que eu não quero citar nomes, de que começaram a receber louvores, exaltação, e aí se achando melhores do que os outros. Veio a queda. Humildade. A primeira coisa que deve vir na nossa mente quando alguém quiser nos aplaudir, direcione para Jesus. Você sabe que os pregadores, é um perigo os elogios. Os pregadores precisam ter mais cuidado com os elogios do que com as críticas. É lógico que qualquer pessoa gosta de ser elogiada, reconhecida, né? Seu trabalho, claro, não estou dizendo que está errado, mas cuidado, para o ego não subir, para não ter orgulho. Humildade é muito importante. Vimos então que a palavra de Deus se dirige aos cristãos, aos crentes, a nós, a igreja, nos exortando sobre idolatria. Ídolo pode ser qualquer coisa ou pessoa que colocamos no lugar de Deus, no trono do nosso coração. O trono do nosso coração pertence a Jesus. Não pertence a Mamon, as riquezas, o dinheiro, não pertence a nenhuma pessoa ou qualquer coisa que nós assim, né, como ídolos. Precisamos ter muito cuidado. À noite eu vou falar mais três ídolos que nós precisamos ter cuidado, tá? Então, não deixe de estar conosco, não, que é muito importante estarmos juntos refletindo sobre a palavra de Deus.